O presidente Jair Bolsonaro foi o entrevistado dessa quarta-feira do programa de rádio A Voz do Brasil. Foi a primeira vez na história que um presidente da República participou da entrevista direto do estúdio da EBC em Brasília. Jair Bolsonaro fez um balanço dos 3 anos de governo. Boa noite a todos, estamos ouvindo na Voz do Brasil. Eu já ocupei muito a Voz do Brasil enquanto era parlamentar. Quase toda semana usava da palavra. Hoje eu quero primeiro agradecer a Deus pela minha vida e também a Deus e pelo povo, que em grande parte me deu essa missão para estar à frente do Executivo. Estamos aqui hoje para prestar contas de um pouco do que aconteceu nos últimos 3 anos. Afinal de contas, não podemos esquecer, desses 3 anos, 2 embaixo de pandemia. Muita dificuldade, muito sofrimento para o povo, mas o Brasil está vivo e se recuperando. Presidente, a gente vai começar essa entrevista falando do Auxílio Brasil, que é o novo programa social do governo. Em janeiro, 17 milhões e 500 mil famílias foram beneficiadas, um recorde na história dos programas sociais no país. As parcelas mínimas de R$ 400 para os beneficiários estão garantidas até o final deste ano? Não, é um programa que é eterno, veio para valer. E ele é renovado a todo ano. Então, o que acontecia? Tivemos a pandemia, trabalhamos muito para que empregos não fossem destruídos. Tivemos 2 grandes programas, o BEM e o PRONAMP, um deles patrocinado pelo senador Jorginho Melo, lá de Santa Catarina. Então, conseguimos manter os empregos formais, com carteira assinada. E, obviamente, os servidores públicos que têm estabilidade e continuaram no emprego. Agora, 38 milhões de brasileiros que viviam na informalidade foram obrigados a ficar em casa por governadores e alguns prefeitos. E nós tínhamos que socorrer essas pessoas. Então, socorremos as pessoas com auxílio emergencial. Deixo bem claro que gastamos em 2020 o equivalente a 15 anos de Bolsa Família. Gastamos com auxílio emergencial. Bem, o tempo passando, nós passamos e temos o dever de colaborar na reinserção, mesmo na informalidade, desses 38 milhões que foram afastados. E fomos ver que o Bolsa Família equivalia, em média, R$ 190 por mês. Resolvemos, então, trabalhar junto ao Parlamento Brasileiro e passar, em vez de média no futuro, passando para um valor mínimo de R$ 400 por família. Isso entrou em vigor em dezembro do ano passado. Agora, em novembro, concluímos o segundo pagamento. E 17 milhões de pessoas se inscreveram no programa. Ele foi majorado, tendo em vista os informais, que tiveram dificuldade em voltar ao mercado de trabalho. Presidente, desde o início da pandemia, o senhor vem falando que, além de preservar vidas, é necessário não deixar a economia para trás. Outras medidas nesse sentido foram os programas para oferecer crédito a micro e pequenas empresas e garantir aí a manutenção de empregos, o PRONAMP e o BEM. Quais foram os impactos dessas medidas? Em março de 2020, é que começou a situação a ficar complicada no Brasil. É um vírus, uma pandemia que ninguém conhecia absolutamente nada. E veio também essa política do fique em casa, a economia a gente vê depois. Medidas de lockdown, medidas restritivas que obrigavam as pessoas a ficar em casa, como até alguns municípios adotou toque de recolher. E nós tínhamos que buscar alternativa para que essas pessoas que ficaram em casa e eram informais, não tinham como ganhar a vida, pudessem sobreviver. Bem, a outra parte, os formais, o de carteira assinada, tivemos esses 2 programas, o PRONAMP e o BEM, que visava, então, honrar com parte do pagamento dos empregadores para com seus empregados, para que não fossem demitidos. E conseguimos terminar 2020 no 0 a 0. Praticamente não tivemos ganha ou perdemos muito pouco empregos formais em 2020. Em 21 já veio uma recuperação. Terminamos 21 com 2 milhões e 700 mil novos empregos criados no Brasil. É um sinal que a economia nossa funcionou. E eu sempre disse lá atrás, não podemos apenas combater o vírus. Temos que combater também o desemprego. O desemprego também mata. Então fizemos a nossa parte no tocante a isso. Aí sim, em grande parte com a ajuda do Parlamento Brasileiro, aprovando esses programas nossos.
Agora, presidente, nos últimos 2 anos o governo realizou ainda, na verdade, o pagamento do auxílio emergencial. Como é que esse auxílio ajudou a população a enfrentar os impactos econômicos causados pela pandemia? E o governo vê os resultados desses pagamentos na ponta, na economia? Já tem resultados? Tem resultado porque foram, na verdade, 68 milhões de pessoas que receberam, no primeiro momento, 2020, 5 parcelas de 600 e 4 de 300. Lembro que, naquela época, a média do Bolsa Família era R$ 190. Esse dinheiro, obviamente, os mais necessitados, compraram alguma coisa, fizeram a economia movimentar, ajudando na arrecadação para estados e municípios. Então, o que manteve a economia viva, além de manter, obviamente, o mínimo de dignidade para esses informais, foi o auxílio emergencial. E eu repito, nós gastamos de auxílio emergencial em 2020 o equivalente a 15 anos de Bolsa Família. Então não justifica quando alguns me acusam, no caso, né, de não ter sensibilidade com os mais necessitados. A prova está aí. São números que não deixaram a economia sucumbir. Por falar em mais necessitados, presidente, outro benefício recém-criado foi o Auxílio Gás. Como é que ele está funcionando? A cada 2 meses, num primeiro momento, 5 milhões de famílias recebem o equivalente a meio bujão de gás. Nós pretendemos aumentar isso aí. Então, o contato nosso é com a Petrobras e é buscando sempre espaço no orçamento. Ou seja, tomei conhecimento, né, logicamente que participamos, que nessa semana parlamentares vão apresentar uma proposta onde permite que o governo federal e os governos estaduais possam diminuir ou zerar os impostos em cima de combustíveis, eletricidade e gás. No caso, o gás, governo federal, eu já zerei o imposto do gás desde o início do ano passado. Se nós pudermos zerar, por exemplo, também o diesel, será uma grande ajuda para todos. Se você diminuir o valor do frete, que é impactado, obviamente, pelo preço do diesel, todo mundo é beneficiado na ponta da linha com a diminuição da inflação. Agora, presidente, mudando um pouquinho do assunto, vamos falar sobre educação. A recente correção do piso salarial dos professores da educação básica é uma sinalização também da importância dada a esse tema? E também traz impacto econômico. Competia ao governo dar o NPC em torno de 10% ou 33%. Competia a nós, governo federal. Conversei com o ministro Milton, ele até ocupou ontem à noite a rede de rádio e televisão, no horário nobre, né, 8h30 da noite, explicando isso aí. E nós resolvemos, então, dar um máximo para os professores. E eles passaram, então, o piso de 2.886 para 3.845. Eu não digo passaram, depende agora da palavra final dos respectivos prefeitos. Muitos vão conceder isso aí, outros, pelo que eu estou sabendo, vão judicializar. Nós procuramos atender aos professores. Na ordem de 1.700.000 professores vão ser beneficiados, que dão aula para 28 milhões de alunos. Ou seja, é um investimento na ponta da linha em educação. Você pode ver, é o da educação básica, né? E nós sabemos da dificuldade que se tem em educar em nosso país. E essa recompensa, essa gratificação um pouco maior para os professores vai ajudar na ponta da linha uma melhor educação para a nossa garotada, que é o futuro do Brasil. Perfeito. Presidente, vamos falar um pouco agora sobre investimentos em infraestrutura. O senhor inaugurou no ano passado a última etapa das obras físicas do projeto de integração do Rio São Francisco, obra esperada há muitos anos pela população nordestina. Essa entrega é um exemplo de que o governo federal vem concluindo projetos que estavam parados. Qual é a importância dessa entrega, o projeto de integração do Rio São Francisco? E mais, que obras estavam paradas e que foram concluídas no seu governo, marcando a sua memória, presidente? A transposição começou lá com Dom Pedro. Aí ficou por muito tempo no papel. Bem, era para ter terminado a obra física total em 2012. Dado a muita denúncia de corrupção, muito desvio, muita coisa errada, ela ficou parada. Quando nós assumimos, com a determinação que eu dei, primeiro para o ministro Canuto, né? Agora é o Rogério Marinho, e também para os demais ministérios. Qualquer obra parada, vamos terminar. Por quê? Ela é lucrativa para a gente e é mais barato. E nós atendemos melhor a população. Então essas obras começaram a se fazer presente no Brasil. Tinha obra, por exemplo, com a BR-163, era desde o Presidente Geisel, que faltava apenas 50 quilômetros, que desafogava todo o que se produz no centro-oeste para a região noroeste do Brasil. Então foi um trabalho do Tarcísio, apenas 50 quilômetros, pouca coisa, feita pelo Exército Brasileiro, que desafogou aqui
uma via de transporte que tínhamos muita dificuldade, porque em época de chuva, 6 meses por ano, você demorava em média 10 dias para passar com um caminhão por ali. Então esse é um pequeno exemplo do que foi feito. A transposição de São Francisco é outra coisa também. Investimos maciçamente nisso. Falei com o Rogério Marinho, falei com o nosso ministro também, Paulo Guedes, que não podia faltar recursos para concluir o São Francisco. Na próxima semana estaremos no Nordeste, concluindo, entregaremos então todo o eixo norte, né, que chega até o Rio Grande do Norte. Então no dia 8 estarei em Jati, no Ceará, e São José de Piranhas, na Paraíba. E no dia seguinte, em Jucurutu, né, na barragem de Oiticica, e também em Jardim de Piranhas, no Rio Grande do Norte. Inclusive, estão preparando uma grande jeguiata para me recepcionar na região. Agora, uma satisfação muito grande, que não é a primeira vez que eu vou ao Nordeste entregando obras que têm a ver com a água. A satisfação é enorme. Nós aqui estamos no Centro-Oeste, né? Estamos em Brasília. Quem é do Sudeste, da região Sul, não vê grande dificuldade tocante à água. Para aquele povo nordestino, a água é tudo. E com isso nós estamos dando um golpe mortal na indústria da seca, bem como estamos diminuindo o gasto, um carro-pipa que chega a nós de R$1 bilhão por ano. Estamos atendendo, então, essas pessoas. Temos mais coisa a apresentar. Em março, vou estar com o Exército Brasileiro, também no Nordeste, mostrando o trabalho do Exército em cavar poços artesianos. Também vou estar, é embrionário ainda, mas já conseguimos algumas máquinas de Israel, mostrando para o povo lá do semiárido, né, umas máquinas bastante grandes, que gastam pouca energia elétrica, que pode vir energia elétrica durante o dia de placas fotovoltaicas, que funcionam como se fosse um ar-condicionado, ou seja, geram até 900 litros de água por dia. Então, água é vida, água é essencial. Também priorizamos esse assunto, essa questão, para o nosso Nordeste brasileiro. Agora, presidente, durante a pandemia, o Brasil conseguiu números excepcionais relativos ao processo de bancarização para pagamentos do auxílio emergencial. Além disso, houve a criação do PIX pelo governo federal. O senhor considera que isso trouxe melhorias de vida para o povo brasileiro? O PIX é uma revolução. Tá? Eu não tenho os números aqui, mas tem mais de 100 milhões de pessoas que usam o PIX. Tá? E é uma coisa que todo mundo tem. E é grátis. Por exemplo, dados do ano passado, o sistema bancário deixou de arrecadar, com operações que seriam feitas de outra forma, R$5 bilhões. Então, isso é dinheiro que ficou no bolso dos trabalhadores. Então, foi uma maneira inteligente por parte do Banco Central de trazer esse pessoal para dentro dos bancos através do PIX. Presidente, o governo recentemente ampliou a isenção do IPI para compra de carros novos até 2026. Pessoas com deficiência, taxistas, são beneficiados com essa medida. A novidade é que pessoas com deficiência auditiva agora também têm direito a essa isenção. Isso é mais um incentivo para o consumo e para movimentar a economia, né? Esse benefício acabou no final do ano passado e tinha que ser renovado o ano passado também. Provocamos o parlamento nos atendeu e nós sancionamos, então, a prorrogação por mais 5 anos da isenção de IPI para taxistas e pessoas com deficiência. E a novidade, entrou nessa conta os deficientes auditivos. Então, isso, como você bem disse, ajuda no mercado automobilístico, porque, em sendo um pouco mais barato, o preço dessa mercadoria dá uma maior procura. Então, todos, no meu entender, ganharam com isso. Presidente, voltando aqui para a área de educação, o governo está permitindo a renegociação de dívidas de jovens recém-formados com o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Quais os benefícios dessa medida? Olha, o FIES foi muito bem-vindo. Mas o que aconteceu? A garotada se formava e tinha dificuldade de arranjar um emprego ou criar a sua própria empresa. E veio a pandemia e tudo se agravou. Que nós levantamos, até 2017, 1.070.000 jovens que haviam terminado as suas faculdades com o FIES estavam inadimplentes. Então, o que nós resolvemos fazer com essa garotada? 1.700.000 jovens. Né? Junto à economia, junto ao ministro Milton, que é da educação, criamos ali uma maneira deles deixar de ser inadimplentes. Ou seja, para essa garotada, perdoamos completamente o que tinha agregado em forma de juros, e ficou apenas o valor, então, bruto das mensalidades. Resolvemos anistiar 92% desse valor. Então, o jovem
a partir da final da próxima semana, que estará regulamentada essa questão, poderá procurar a Caixa Econômica ou o Banco do Brasil para renegociar o pagamento. Então ele pode pagar 8% do que recebeu, esquece juros e correção monetária, e esse 8%, se ele não tiver como pagar, ele pode parcelar. O restante da garotada, que não estava inadimplente, né, totalmente até 2017, poderá fazer a mesma coisa, só que o perdão será de 86% e não 92%. Presidente, outro assunto importantíssimo, em especial para os beneficiários do INSS. Hoje, o governo federal anunciou o fim da prova de vida para aposentadorias, pensões e concessão de outros benefícios. Como é que vai ser feito esse controle a partir de agora? Nós invertemos, em vez do aposentado, da pensionista, procurar o posto do INSS, nós é que vamos procurá-lo. Ou seja, dado a ferramenta que nós temos, dado o cruzamento de dados que começamos a fazer, nós temos como saber, na ponta da linha, se aquela pessoa está viva ou não. Então, o que vai sobrar de dúvida para nós será 0,00 alguma coisa, uma questão ínfima. E não é justo você fazer 99,99 alguma coisa por cento de pessoas procurar o posto do INSS para dizer que está vivo. Então, isso daí é uma medida até humanitária, patrocinada pelo ministro Onyx Lorenzoni, invertendo, então, o ônus da prova. O INSS que vai procurar o aposentado, caso nós venhamos a ter dúvidas se ele está vivo ou não. Agora, presidente, o Brasil tem uma série de portos, aeroportos, rodovias, enfim, oportunidades de negócio para receber investimentos estrangeiros. Qual é a percepção que o senhor tem quando conversa com empresários? Olha, posso te falar, ao final do ano passado, estive na região do Golfo, no Emirados Árabes. Estava lá com o governador Romeu Zema, de Minas Gerais, bem como a FIENG, a Federação da Indústria de Minas Gerais. E reunimos, então, lá no Emirados Árabes, 700 empresários brasileiros e da região. O mundo todo está de olho na gente. O Brasil é uma oportunidade ímpar de negócio para o mundo todo. O mundo árabe quer negociar conosco alimentos. Afinal de contas, a garantia alimentar é procurada por todos os países do mundo. E nós queremos ampliar, diversificar com outros países os nossos negócios. O Brasil vai muito bem na sua política externa. Haja vista, né? Há poucos dias, a OCDE, por unanimidade, seus 38 países formalizaram efetivamente o convite para nós entrarmos na OCDE, que é um selo de qualidade de um bom país para se negociar, com garantias, etc. Então, o Brasil vai muito bem. Como, por exemplo, há pouco, né, numa votação com 190 países, o Brasil teve 182 votos para conseguir aí a sua entrada na questão da... Fugiu aqui. Uma cadeira do Conselho de Segurança da ONU não permanente. Então, o Brasil vai muito bem na sua política externa. Como tivemos agora no Suriname, no dia seguinte não pude ir até a Guiana, tendo visto um problema não, o passamento da minha mãe, né? Mas ali, nesses dois países, conversei com o país da Suriname, que estava presente lá também, e, por exemplo, querem que nós participemos da exploração das reservas de gás e óleo descobertos no Suriname e Guiana. Aí a reserva de descoberta equivale a 40% da nossa reserva aqui no Brasil. Ou seja, o Brasil é convidado a participar, através da Petrobras, de um projeto gigantesco como esse, na prospecção de gás e óleo na costa do Suriname e Guiana. Falando ainda de assuntos internacionais, o senhor falou aí que o mundo árabe quer os alimentos brasileiros. Com a pandemia, o Brasil se consolidou aí como um dos maiores fornecimentos de alimentos para o mundo inteiro, né? A agricultura e a pecuária não pararam e vem batendo recordes de produção e safra. Qual o apoio do governo federal que está sendo dado para esse setor? Desde o começo, tivemos uma felicidade ímpar, né? Foi indicado pela bancada ruralista o nome da Tereza Cristina para estar à frente da pasta da agricultura, uma pessoa fantástica. Aliou-se a ela, obviamente, o Ministério do Meio Ambiente, através do Ricardo Salles, que agora é o Juca, que eu chamo de Juca, nosso novo ministro. Então, desde lá de trás, o que a gente podia fazer para o homem do campo? Acabou com a indústria das multas por parte do IBAMA. Tem que multar? Se preciso, multa, mas não uma indústria como acontecia no passado. Então, as multas diminuíram mais de 80% no campo. O homem do campo vivia com insegurança, o caso do MST. Como é que a gente esvazia a bola do MST? Fomos ver de onde buscavam recursos, de ONGs patrocinadas por alguns bancos federais. Cheguei nos bancos e falei, não quero mais dinheiro para ONG.
Se, afinal de contas, é uma organização não governamental, não tem que pegar dinheiro nosso. Mais ainda, conseguimos junto ao parlamento a posse estendida da arma de fogo. Você podia comprar a tua arma e ter apenas dentro da tua casa. Com o apoio do parlamento, conseguimos dar o porte de arma de fogo para toda a propriedade. Então, o fazendeiro pode pegar o seu cavalo, a sua viatura e andar na sua propriedade toda armada. Ajuda a inibir. Uma outra questão também. Até eu assumir, muitos fazendeiros dormiam preocupados se no dia seguinte não ia acordar com uma portaria do Ministério da Justiça demarcando a tua fazenda como terra indígena ou como quilombola. Modificamos o critério para isso, com todo respeito aos irmãos indígenas. Se bem que hoje eles já têm 14% do território brasileiro demarcado como terra indígena para eles. Então nós acertamos isso também. Também na questão de infraestrutura, como eu te falei da BR-163. Facilitamos, através do Tarcísio, nosso ministro da Infraestrutura, como escoar melhor os produtos. Fazendo o quê? Estamos começando agora a privatizar os primeiros portos do Brasil. Você pega o Porto de Santos, um gigante. Nós assumimos com dívida anual de 400 milhões de reais. Está agora no lucro de 500 milhões de reais. Então isso tudo, com a escolha técnica de ministros, técnica para presidente de bancos oficiais e por estatais, ajudou o negócio. Você está há 3 anos sem nenhuma denúncia de corrupção em nosso governo. Até costumo dizer, se aparecer, a gente vai ajudar a colaborar nas investigações. Mas até o momento, dado o critério de escolha de ministros, secretários e servidores que trabalham conosco, isso deixou de existir. Isso ajuda, inclusive, a nossa entrada na OCDE. Ajuda outros países, né, a buscar negócios conosco. Nós garantimos o que nós assinamos. Os contratos são respeitados. Essa mudança toda no Brasil ajuda a pátria como um todo. Alguns, né, reclamam de alguns preços dos mantimentos, preço do combustível. Esse problema está no mundo todo. Somente na Europa, o preço da energia elétrica subiu 300%. Em 2 anos, o nosso aqui subiu 20%. Os combustíveis, altas enormes lá fora. Só no ano passado, nos Estados Unidos, a gasolina subiu 50%. Nós subiu aqui também, na ordem de 30%. Ou seja, é um problema mundial que o Brasil, dadas as medidas que tomou lá atrás e que tomou durante a pandemia, fizemos com que os reflexos negativos para a economia fossem os menores possíveis. Presidente, nós temos aí só mais um minutinho. Eu queria que o senhor só falasse, fizesse para a gente um balanço. O senhor abriu a voz falando que foram 3 anos de governo, 2 deles de pandemia. O senhor gostaria de destacar as ações do governo durante esse período de pandemia? A pandemia, né? O que o Supremo Tribunal Federal decidiu? Que as ações deveriam ser comandadas por prefeitos e governadores. O que coube ao governo federal? Meios, material, oxigênio, material hospitalar, recursos para montagem de hospitais de campanha, fazer UTIs e compra de vacina. Alguns falavam que tinha que ter comprado a vacina em 2020. E 2020 não tinha nenhuma vacina para vender no mundo todo. Se fazia contratos. E os contratos, você tinha que analisar o que estava no contrato. E nós fizemos a nossa parte. O Brasil é um dos países que mais vacinou no mundo, obviamente pelo tamanho de sua população e pelo que o governo federal dispensou para a vacina. Da nossa parte, o governo federal comprou vacina para todos os brasileiros. Presidente, encerrou. Muito obrigado a todos. A gente quer agradecer muito essa entrevista exclusiva e a vinda do senhor aqui aos estúdios da Voz do Brasil. Okay. Muito obrigado, presidente.